挽回高校権領利休挽回残下の太刀挽回水無月挽回坂島横島八方塞がり挽回金シャラ舞踏だ挽回そうザビマル挽回八下の咎め挽回シャタツからがらしがらみの辻挽回北上天元明挽回鉄拳突風挽回千本桜影吉挽回大グレン氷林丸挽回弱砲来光面挽回Fala pessoal, beleza? Bora lá, tô de volta aqui. Caraca, tá muito foda acompanhar esse vídeo aqui, cara. Essa aventura, essa jornada, né? Do Guts e companhia, Griffith e por aí vai. Assim, eu sei que ainda falta muita coisa, até porque tô ainda na. Ah, caramba, peraí. Ah, eu apertei aqui a parada sem querer, foi mal. Eu ainda tô nas primeiras 4 horas, né? Faltam 20 horas ainda, né? Por aí, para realmente poder saber de fato, né, sobre essa história sensacional. Eu não vou apresentar agora exatamente, não, eu vou apresentar sim, 4 horas e 19 minutos. Tá, o canal é esse aqui, gente, 4 horas e 19 minutos, porque senão vai acabar voltando tudo e eu não posso dar esse mole, mas bora lá. Aqui, ó. O canal é esse aqui, cara, sinceramente sensacional. Tá aí, ó. Tá de parabéns o dono do canal, cara. Não apenas pelo conteúdo dele, que eu ainda não vi o conteúdo todo do canal, né, lógico, mas principalmente pelo que eu tô acompanhando aqui, cara. Ele realmente manda muito bem, não apenas de forma, no caso, soundtrack, né, ele manda muito bem ali com as músicas que ele coloca nos momentos específicos, muito bons, e sinceramente também pelo fato das vozes que ele faz ali para cada personagem, que combina perfeitamente. Eu não sei exatamente quanto tempo levou, né, para ele poder finalizar isso aqui tudo. Eu não sei se ele já tinha lançado vídeo após vídeo, ou simplesmente ele pegou tudo e resolveu fazer dessa forma. Mas independente disso, cara, sensacional. Sensacional, meu irmão. Ó, parabéns aí, cara. Eu sei que deve ter dado um trabalho do caralho pra você fazer isso aqui. E eu espero realmente estar conseguindo ajudar você a divulgar aí um pouco mais o seu canal, porque seu trabalho é muito bom e vale muito a pena ser conhecido, na minha opinião, tá bom? Parabéns. Vamos agora voltar aqui pra história que tá, ó, sensacional. Realmente o universo de Berserk, ele é um universo brutal, né? Ele é um universo doentio também, né? Tem umas coisas que são bem, fica caralho, sabe? Aquela parada tipo igual a parada do rei para com a própria filha, né? Por exemplo. Então tu fica caralho, maluco. E tá, é sinistro, é sinistro, é sinistro, cara. Mas eu tô gostando, muito maneiro o grande mestre, né? O grande criador, que agora fugiu o nome, meu Deus. Enfim, para não falar nome errado, melhor não falar, né? Mas o grande criador, ele realmente era um gênio e mandou muito bem aqui, cara. Muito bem, muito bem. Tô gostando pra caramba de descobrir sobre o universo de Berserk, cara. Mas bora lá, porque tem muita história ainda, né? Vamos ver se volta aqui. Aí, tá vendo? Eu falei o que? 4 horas, né? 4 horas e 19. Aqui. Bom, não é isso tudo, né? Ai, caramba, também não é isso tudo. É que pula, tá vendo? Ou vai pra 17, enfim. Deixa eu dar play aqui. Perfurado. O rei ficou pasmado. Embora eu tenha visto com meus próprios olhos.
Aquilo não parecia real. As crianças jogadas nas chamas perfurado. Ah, eu O tenho que rei ficou botar assim. massacrado. Embora eu tenha visto com meus próprios olhos, aquilo não parecia real. Parecia uma piada de mau gosto. Todos ficaram sem palavras. Os Cavaleiros Negros, embora fossem bravos, não puderam tomar o lugar dos Falcões. A crueldade deles era inesquecível e intolerável. No nosso território, em território inimigo, em qualquer lugar, eles roubavam, violavam mulheres, matavam velhos e crianças sem piedade. Mas eu não reprimi aquele homem. Pelo contrário, eu o enviei para regiões mais remotas. Como ele era o principal da tropa, eu quis tenho manter o que longe. voltar um pouquinho A verdade aqui. é que eu tinha medo dele. Eu tenho que avançar assim, porque se eu botar ali pra frente eu vou perder um pouco da história. Eu não sei até onde parou. Então, opa, aqui. 4 minutos e 18. 4 horas, na verdade, né? Agora vai, bora lá. Os Falcões haviam recebido a ajuda de uma família de fazendeiros. Eles deram cavalos e uma carroça. E fizeram isso porque, para eles, Griffith é o herói que levou o país à vitória. Uma jovem, a filha do fazendeiro, entrega um buquê de flores Na ao verdade, a gente já viu Griffith isso aqui, e né? diz ter certeza de que tudo que foi contado no castelo é mentira. Que Sir Griffith jamais tentaria se rebelar. Ela diz acreditar nos Falcões. Depois o grupo se vai. Yu-Gi-Oh conduz a carroça, enquanto Casca fica no lado de trás, cuidando de Griffith. Guts e Pimpin os acompanhavam a cavalo. Enquanto via aquela cidade diminuindo pela distância, Griffith sentia que seu sonho Daqui pra estava frente. igualmente distante. Daqui pra frente. Bora lá. Mais Agora tarde, vai. os cães do inferno chegavam naquela fazenda. Willard se aproximava daquela jovem. Caraca. Eu tenho uma perguntinha. Algum grupo suspeito transportando um homem ferido passou por aqui? Willard via o corpo trêmulo da garota, que não conseguia responder. Logo, o pai tem sua boca atravessada por uma espada. As crianças jogadas nas chamas. E a garota deformada. Esse é meu lema: diversão e tesão. Dizia o maldito verme miserável. Caraca. Que merda. Depois, os falcões seguiam seu caminho e logo percebem vários pedaços de corpos de mulheres pendurados nas lanças de um grupo que os perseguia. Ao ver aquilo, Guts ficava revolto. Só de ver aquela cena, Yu-Gi-Oh já sabia do que se tratava. É o exército dos cães negros. É um exército formado pelos piores criminosos. Essa é a tropa mais imunda de toda Midland. Casca diz para Yu-Gi-Oh se apressar, pois estão quase chegando na ponte. Guts decide ficar para atrasá-los. Casca grita por ele, dizendo que vai ser igual àquele outro dia. Mas Guts diz ter aprendido a lição e promete que se estiver em perigo, vai fugir. Griffith encarava aquele olhar preocupado de Casca. Guts sacava sua espada e logo percebe que Pimpin também ficou junto dele. Logo os cães chegam e avançam como se não tivesse nada à frente deles. Pimpin e Guts os estraçalham. Caraca. O que há de errado com esses caras? Não importa quanto se bate, eles não recuam. Isso não é normal. Os olhos deles, eles estão com medo. Entendi. Eles estão sendo motivados pelo medo. Então, lá de trás, Willard disparava uma lança com um corpo morto empilhado na direção de Guts. O espadachim usa sua espada para rebater o ataque e acaba cortando a cabeça daquele corpo. Era a filha do fazendeiro. Willard Caraca. chega até ele. Guts dispara uma investida com sua espada, mas Willard segura o punho do espadachim como se não fosse nada. Hã? Como seu brinquedinho é grande. E aí, o que vai fazer agora? A carroça chega até a ponte. Casca logo desce e vai até uma corda que estava ligada a vários barris colocados bem debaixo da ponte. Pimpin ataca Willard, que desvia, mas no processo acaba largando a mão de Guts. Mais um? Isso tá ficando interessante. O que ele é? Ele bloqueou meu... Ele podia ter colocado uma voz monstruosa, né? Mais um. Tipo uma parada dessa. Mas tá foda pra caralho a narrativa. O ataque com as mãos nuas e com uma só mão. A sede dele por sangue não é comum. Ao encarar aquele olhar medonho,
Guts tem uma sensação terrível. A mesma que sentiu quando se deparou com Nosferatu Zod e com o Cavaleiro Caveira. Casca faz um sinal para Guts e Pimpim, e eles recuam. Os cães do inferno os seguiam. Casca sente um caminho de pólvora. Era isso o que havia naqueles barris. Logo quando Guts e Pimpim atravessam, os barris explodem, destruindo a ponte. Caraca. Muitos membros dos cães haviam sido pegos na explosão. Os falcões continuam fugindo a máxima velocidade. Weirwood e alguns de seus homens também haviam atravessado a ponte. Ele os chamava, mas eles hesitam. Ah? Qual o problema, cavalheiros? É perigoso, chefe. Por quê? Nós já estamos bem no fim da floresta. Se eles haviam planejado usar essa estrada, devem ter preparado armadilhas. E daí? Não é que eu esteja com medo. Só que acho melhor não cairmos nas armadilhas deles. Weirwood esmaga o crânio de seu soldado com apenas 2 dedos, o que apavora os demais. Não se preocupem se estão vivos ou mortos. Afinal, a vida de vocês não vale nada. Qual o lema dos cães negros? Os soldados respondem, diversão e tesão, com as vozes trêmulas, cheias de medo. Isso mesmo. Não se esqueçam disso. Eles continuam a perseguição. Guts Caraca. dizia consigo mesmo. Eu não posso estar errado. Aquele homem deve ser. Mas por quê? Por que esses monstros continuam aparecendo pra mim e pro Griffith? Daqui a um ano, quando acontecer o eclipse. Quando o sonho desse homem começar a desmoronar, a morte virá para te buscar. Guts estava com medo. Sentia como se uma pata enorme estivesse sobre sua cabeça, podendo agarrá-lo e destroçá-lo a qualquer momento. Eles finalmente chegam no ponto onde o segundo grupo dos falcões os aguardavam. Quando os cães chegavam ali, várias pedras enormes são arremessadas de cima da colina. Vários são esmagados e o Weirwood se divertia. Quando uma pedra estava para esmagá-lo, ele a destrói com um sopro. Quando a carroça atravessa aquela árvore, um dos falcões ateia fogo numa lama de óleo que havia preparado. Mas o monstro e seus homens atravessam aquele mar de fogo completamente insanos. Depois, uma chuva de flechas é disparada e acertam vários dos cães negros. Isso foi obra de Corcus e dos demais falcões. Corcus dá a ordem para atacar e o exército avança. Agora sim tá parecendo uma batalha. O famoso bando do Falcão. Vamos ver o quão bons eles são. Caraca, que Guts louco. saca sua espada e fica frente a frente de Weirwood. Eu não sei o que diabos vocês são, mas vou destruí-los com minhas mãos, seu monstro. Clérigo do caos, né? Desse jeito você até parece ser forte. Aquele Zé Ruela do Zod disse que tinha alguém com quem eu poderia lutar nos Falcões. Acho que é você. Então eles se conhecem. Eu tava certo. São da mesma espécie. Weirwood saca um pedaço de madeira de sua cintura. Acho que essa vai ser uma festa inesperada. Então vamos brincar. Guts lembra que Zod falou algo sobre uma morte inevitável e se pergunta se ele se referia a esse homem. Mas Guts não se acovarda. Ele estica sua espada para trás e avança. Os dois se colidem com suas armas, enquanto os dois exércitos avançavam um contra o outro. Caraca. Casca deixa Griffith sob os cuidados de outro membro e sobe em um cavalo para se juntar à batalha. Guts continuava atacando ferozmente, mas Weirwood bloqueava todos os ataques facilmente. Enquanto lutavam, eles corriam com seus cavalos. Aquela troca de golpes parecia formar um tornado cortante. Gaston mandava os falcões saírem de perto, senão acabariam sendo cortados. Casca estava preocupada. Os movimentos de Guts estão além da sua imaginação. Mas aquele monstro bloqueava tudo como se não fosse nada. O que diabos é isso? Ele está bloqueando a minha espada com um pedaço de pau? Os movimentos dele não são de alguém que domina a espada. Ele só está usando os reflexos. Mas um pedaço de madeira não vai conter minha espada. Guts atacou, mirando a cabeça do monstro. Mas o desgraçado parou a espada com os dentes. Em seguida, ele desfere um soco na cara do cavalo de Guts, o matando. Guts dá um pulo, usando a espada presa nos dentes do monstro de apoio, e o chuta com os 2 pés. Weirwood também cai do cavalo. Os dois agora estão no chão, frente a frente. Caraca. Weirwood levantava com um olhar Tadinho do cavalo. monstruoso, dizendo estar feliz que seu adversário não seja tão fraco.
O que diabos você come com esses dentes? Aquilo foi só um aperitivo. Agora eu não posso mais parar. Não dá pra esperar até o eclipse. Mais uma vez eles trocam uma enxurrada de golpes. Enquanto isso, Griffith estava escondido em um buraco debaixo de uma árvore com mais 2 soldados. Ele estica sua mão para tentar pegar uma espada, mas ele não consegue. E a espada cai. De volta à batalha, o impacto da colisão entre as armas de Guts e Weirwood faz o espadachim ser empurrado para longe, mas ele não cai. Os demais do grupo de Weirwood estavam sendo massacrados pelos falcões. Então, os que sobraram decidem fugir, deixando o monstro sozinho. Weirwood vai até uma árvore, arranca um pedaço com sua mão. Em seguida, a espada, a fazendo cair bem em cima dos seus soldados, o que choca os falcões. Eu já disse pra vocês. A parte boa começa agora. Vivam sempre positivamente. Ele lança o pedaço de pau que usou para lutar na cara de um dos fuxões. Tá vendo? Você morreu como um idiota por culpa do seu medo. Weirwood retorna sua atenção para Guts. Agora eu não quero mais brincar. Acho que não tem outro jeito. De agora em diante, eu vou começar a me divertir. Weirwood retira sua armadura. Seu corpo começa a liberar muita fumaça. Caralho. Weirwood se converteu em uma criatura gigantesca. Seu antigo corpo agora parece ter se tornado apenas o pescoço e cabeça de um corpo primata muito maior. Uma segunda boca surge acima do peito do monstro. Mais acima, um olho gigantesco e outros 2 em cada um de seus ombros. Todos estão apavorados e lembram de Zod. Caraca, na moral, Kentaro Miura ele era foda, cara. Que monstros incríveis, maluco. Weirwood pega uma árvore na palma de sua mão. Agora eu quero ver você voar como um falcão. Ele ataca Guts, que tenta diminuir o impacto se defendendo com a espada, mas ainda assim, ele é jogado pra longe e cai de cara no chão, desmaiando. Casca corria até ele, mas é interceptada pelo monstro e a faz cair do cavalo. Eu pensei que só tivessem homens por aqui. Mas olha só o que eu achei. Ei, delícia, quer dançar comigo? O monstro é atingido por várias flechas. Ele estava cercado por vários soldados, mas eles de nada adiantam e começam a ser golpeados pela árvore que a criatura usava de arma. Com sua segunda boca, ele começa a comer alguns soldados com seus cavalos. Os falcões precisavam fugir, então Griffith é retirado do esconderijo e ao olhar para o lado, percebia que Casca tentava, desesperadamente, acordar Guts. Ela começa a estapá-lo, mandando ele abrir os olhos. Você não ia cuidar de mim? Ela pergunta repetidas vezes, enquanto chora. Mesmo com a matança ao seu redor, todas as atenções de Griffith estavam dirigidas para Casca e Guts. Caralho, imagina o ódio que ele tava sentindo ali. Que ela, tipo, idolatrava ele, ela já não idolatra mais ele, né? Porque do contrário, se fosse antes, quem estaria em um desses lados aqui seria ela, não seria soldados. Caraca, imagina o ódio dele. Já tava com ódio do cara por ele ter ido embora, humilhado ele apenas com um golpe ter sido derrotado. Outro, que por culpa dele, ele começou toda essa derrocada, né? Lá com a filha do rei, depois, enfim. E agora aí. Caraca, é muito ódio, mano. O monstro chega até o casal. Desculpe a demora, querida. Ele diz para a Casca, a agarra em sua mão. Retira sua armadura e rasga suas vestimentas. O monstro, de dentro de sua segunda boca, retira uma enorme e horrenda língua que mais parecia uma genitália. Ele tenta colocar essa monstruosidade dentro de Casca, mas logo sua língua é perfurada pela espada de Guts. Ele parte essa monstruosidade ao meio e em seguida faz um corte no braço que segurava Casca, o que faz Weirwood alargar. Casca chama Guts pra fugir, mas ele grita, a mandando-se calar. Ele não vai fugir. Ele quer destruir esse monstro, exterminá-lo com sua própria espada. Caraca, meu irmão. Até meu estômago tá doendo. Eu não posso nem gritar sem sentido. Minha espada contra esse monstro. Será que ela fará efeito? Vai, corpo idiota.
Em frente. Guts avança, mesmo que seu corpo o empurrasse para o lado contrário. O monstro tentava agarrá-lo. Ele consegue desviar e enfia sua espada na boca de Weewald e a retira diagonalmente, rasgando seu lábio. O monstro tenta chutá-lo. Guts se esquiva e lhe faz um corte na perna. Weewald perde o equilíbrio e cai. Guts sobe em cima dele, fura seu peito e empurra sua espada pra frente, enquanto rasga o inimigo de baixo pra cima. Mas o demônio o agarra com suas mãos gigantes, o aperta com força, o estica para trás e o lança com uma enorme potência. O corpo do espadachim se choca em vários galhos de árvore e cai no chão com muita força. Ele vomita sangue. Casca não conseguia sequer olhar. Weewald dá um salto e pula próximo de Guts. O impacto da colisão faz Guts voar. Então, com ele no ar, Weewald lhe acerta um poderoso soco. Guts é lançado pra longe e fica pendurado em um galho de árvore. Casca chorava. Griffith tremia e sua boca sangrava. Guts parecia estar acabado. Seus olhos fechavam. Ele estava perdendo a consciência. De repente, ele estava novamente treinando naquela cachoeira, com a filha do Godo lhe falando pra não ser tão imprudente. Se continuar assim, você vai morrer. Por que faz essas bobagens? Você precisa ir tão longe pra ser um espadachim mais forte? Isso deve doer muito, disse a garotinha. Guts a falou que uma vez enfrentou um cara com uma força anormal, muito mais forte que ele. Ela perguntou se esse alguém não era humano. Ele disse que não tinha certeza. Se ele for um monstro, é melhor você não lutar com ele de novo. Você vai perder, ela disse. Guts reagiu. Sério? Então ela perguntou: acha que consegue vencer? Guts disse não saber. E a garotinha voltou a perguntar: o que vai acontecer se você perder? De repente, Guts acorda como se despertasse de um pesadelo. Em uma ação automática, ele corta o grande olho acima da boca do monstro e volta ao chão. Aquilo parecia ter machucado a criatura, que o golpeava com o punho. Guts pula para o lado e faz um corte na mão do inimigo, que dizia estar cansado de brincar. Guts estava destruído. Sem sua espada de apoio, ele sequer conseguiria se manter de pé. Caraca. Isso não é nada bom. Minhas pernas mal podem se mover. Muitos dos meus ossos estão quebrados. Parece que eu não posso fazer nenhum movimento. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Caramba. O que eu vou fazer pra matar ele? Casca dava um passo à frente, mas Jude segura seu braço. Se você for lá agora, só vai atrapalhar. Olha pros olhos dele. Ele ainda não desistiu. Ele ainda quer vencer. Casca chorava, se perguntando por que esse idiota insiste em lutar, mesmo nas horas que fugir é a melhor opção. Weewald ataca Guts com um chute. Mais uma vez ele usa sua espada de escudo, mas dessa vez ela se racha. Guts foi jogado mais uma vez pra longe. Se isso continuar assim, minha espada vai ser quebrada no próximo ataque. Tenho que mudar de terreno. Guts percebe que havia parado próximo a um cadáver. Weewald saía para procurá-lo. Então percebe um corpo se escondendo atrás de uma árvore. Ele o golpeia, partindo a árvore e o corpo em um só ataque. Mas aquilo já era um cadáver, era uma armadilha. A criatura diz que já esperava por isso e golpeia algo que vinha de cima. Mas era uma segunda armadilha, galhos e folhas com a armadura de Guts. Só nesse momento o guerreiro pula na direção do monstro, tentando furá-lo. Weewald coloca a mão na frente do seu rosto e ela é perfurada. Ele fecha a mão e quebra a espada. Mas Guts não para. Com um olhar e vontade cada vez mais insanos, ele pula para a cabeça do monstro e enfia metade da espada em sua garganta. Weewald lhe dá um tapa, mas Guts não sai de lá. Ele vai para trás, enforca o pescoço do maldito com seu braço esquerdo. Sangue começa a vazar da boca do monstro e seus olhos reviram. Guts pega uma faca e enfia no peito do demônio, que grita de dor, mas ele não para. Ele enfia a faca no olho direito de Weewald, que estava começando a ficar com medo da morte. Então ele joga suas costas contra uma árvore, na tentativa de esmagar Guts. O espadachim não aguentava mais e cai. O monstro se vira, se aproxima. Meu Deus! Sangrando muito! Diz Weewald. Antes de cair, os falcões, Griffith, todos, caralho, cara. Todos chocados. Guts venceu.
Caralho. Emocionante. Caraca. E a música de fundo que ele coloca, Weirwood fora derrotado e Casca corre até Guts para abraçá-lo. Depois, o bando cuidava dos feridos antes de deixarem o local. Em uma carruagem, Jujo colocava ataduras pelo corpo de Griffith, enquanto Casca costurava os ferimentos de Guts com agressividade. Mais uma vez, a nova relação do casal chamava a atenção de Griffith. Depois de tratados, Jujo e Casca vão para fora para conversarem. A mulher queria um diagnóstico. Jujo dizia não ser médico, então não podia concluir nada com certeza. Ela insiste. Então ele diz: os músculos dos braços e das pernas dele se foram. Se levantar ou usar uma espada, será impossível para ele. Casca se sentia sufocada. Caraca. Seu olhar pesa. E ela diz entender. Enquanto isso, Griffith e Guts estavam a sós na carroça. Ela tem que aprender a costurar. É incrível. Nós dois estamos ferrados, mas ainda bonitões. Agora é só dormir que os outros vão nos carregar. Eu estive lutando desde a noite passada. Foi como daquela vez, contra o Zod. Nós dois estávamos ferrados, mas sobrevivemos. Você não sente calor com essa máscara? Pode tirar, só estamos nós dois aqui. Griffith fica cabisbaixo. Depois aponta sua cara para o lado, na direção da sua antiga armadura. Guts pergunta se ele quer vestir. Griffith faz que sim com a cabeça. Guts começa a rir, dizendo que Griffith não mudou nada e diz que tudo bem. Então coloca a armadura no falcão branco. Nesse instante, o maldito Weirwood havia acordado. Caralho, morreu e deixando um rastro de morte, ele ia à procura de Griffith. Ele estava desesperado, dizia que não queria morrer. Enquanto isso, na carroça, Griffith tentava mais uma vez sacar uma espada, mas não conseguia. Eu sei que você está com pressa, mas por enquanto, isso não vai fazer bem para o seu corpo. Em breve você poderá empunhar sua espada. Em breve. Guts lhe fala. De repente, Weirwood chega até eles e destrói a carroça. Ele logo agarra Griffith e diz: se eu morrer agora, vou ficar preso entre os dois mundos para sempre. Chame-os. Vamos. Se você é a pessoa que Zod falou, se você é aquele que se tornará um deus, então você deve estar com Behelit, o ovo do imperador. Vamos. Chame nossos anjos da guarda. Weirwood continuava insistindo. Ninguém entende nada. Então ele começa a arrancar a armadura e as ataduras de Griffith, procurando pelo Behelit, mas não encontra. Ele diz que isso não faz sentido, enquanto se desespera. Então, de repente, uma criatura surge, vinda do céu. Era Nosferatu Zod, o imortal. Caralho. É aquele momento que tudo já tá ruim, piora. Guts ficava em choque. Caralho. Não conseguia sequer dizer o nome do monstro por completo. Zod perfura as costas de Weirwood com seus chifres e o levanta. Weirwood não entendia o motivo de Zod estar fazendo aquilo. Ele dizia que tinha ordens para matar Griffith, mesmo ele sendo o quinto. Já Zod dizia que tinha ordens para fazer Weirwood em pedaços. O macaco fala que Zod estava enganado. Griffith não é quem eles achavam, pois ele não tem o Behelit. Então, a besta de chifres rasga o estômago de Weirwood, o eliminando. Ele acaba largando Griffith, e Guts evita que ele se choque contra o chão. E depois, Weirwood é quem é jogado no chão. Sem dúvida, ele irá retornar para suas mãos. Este é seu destino. Zod diz ao Falcão Branco. E vai. Do estômago rasgado de Weirwood saíam coisas que pareciam ser espíritos. Ficam todos confusos e assustados. Caralho. Essas coisas estão saindo dele? Não. Estão o puxando pra dentro. Refletia Guts. E era como ele concluía. Como se aqueles espíritos infernais sugassem o corpo do monstro pra dentro de sua própria ferida.
eles começam a girar. Pareciam ter criado um portal. E de repente, quando a absorção termina, sobra apenas um corpo morto de um velhinho. O corpo de Wilwood, quando ainda era um humano. Caraca. Fronteira de Midland. Enquanto Griffith dormia, a informação de que ele jamais voltaria a ser como era antes, jamais voltaria a falar, ou segurar uma espada, ou mesmo andar, é passada ao bando. Alguns choravam, outros seguravam as lágrimas. Havia acabado. As batalhas haviam chegado ao fim. Casca se retira e Guts a segue. Quando estão a sós, ela pede que ele faça algo para o resto do bando. Tantos que se prenderam ao sonho do Griffith e agora sentem como se tivessem perdido tudo o que lhes fazia sentido. Ela pede que Guts diga algumas palavras de apoio, faça algo para entusiasmá-los. Então ela coloca a cabeça sob o peito de Guts e ele tenta reconfortá-la. Griffith havia acordado e os via através da cortina da carruagem. Casca vai até Griffith, sozinha, para trocar suas ataduras. Enquanto o fazia, Griffith a olhava com um olhar raivoso. Ele tenta subir em cima dela, fica entre suas pernas. Mas ele não tinha forças para fazer sabe-se lá o que pretendia. Enquanto isso, Guts estava com Jojo. Caralho. Ele ia... Ela. Ainda bem que tava sem força. Tudo isso ódio. Ódio do relacionamento deles. Inveja. Eles concordavam que a situação toda era muito complicada. E agora? O que vai fazer? Vai treinar de novo? E você? Acho que eu poderia criar um grupo de ladrões com as pessoas daqui. Aí poderíamos cuidar do Griffith. Nesse caso eu também vou. Você já nos deixou. Continuar aqui não é mais sua obrigação. Ainda é a sua? Claro, eu ainda sou um falcão. Mas você é diferente. Você já começou suas próprias batalhas, não foi? Quem não pode seguir em frente fica para trás. Essa é a regra de ferro dos campos de batalha. Esse personagem é legal. Caso contrário, é impossível sobreviver. Mas pois é. Você devia levar a Casca com você dessa vez. Você é sério demais para liderar um grupo de ladrões e eu não gosto de seriedade. Leve-a. Dessa vez, nem que seja à força. Não vá embora sem ela. Nesse instante, Gaston e os demais do esquadrão de assalto vão até Guts. Comandante, se você for embora novamente, dessa vez, nos leve com você. Foi a decisão de todos os membros da tropa de assalto. Ninguém discordou. Nós daremos nosso melhor. Nós serviremos ao único homem de valor entre os falcões. Eles diziam. Caraca. Gaston, você não é alfaiate? Pergunta Guts. Gaston diz que alguns boatos que correm por Winda o impedem de ser alfaiate. Com essa afirmação dele, ele simplesmente afirma que o Guts é o único forte agora que os Falcões têm. Né? Ele jogou o Griffith totalmente para escanteio. Também, né? Com o estado atual do indivíduo, né? Além disso, como são tão próximos, ele sente como se a tropa de assalto fosse sua família. E enquanto você estiver conosco, tudo é possível. Ele completa. Guts lembra das palavras de Jojo de 4 anos atrás. Você encontrará o seu lugar entre os falcões. O meu lugar era aqui mesmo. Eu fui tolo e teimoso demais para perceber que o que eu mais queria estava aqui. Porque eu só percebo as coisas quando já as perdi. Isso é normal, a gente só dá valor às coisas que perde. Casca estava isolada no chão, chorando, ofegante. Guts aparece e pergunta qual o problema. Ela desaba e diz que não pode ir com ele, que o Griffith é pequeno demais, que ele treme demais. Então ela não pode ir. Guts diz que vai ficar, mas Casca não deixa. Você não está lutando suas próprias batalhas? Ela pergunta.
E então lembra daquela noite em que Griffith filosofava com a princesa, quando ele disse que um amigo é alguém que se iguala a ele, que não abre mão de seu sonho, que se agarra de corpo e alma. Então Casca diz que se Guts realmente for amigo de Griffith, ele deve ir. Griffith estava acordado, estava ouvindo. Cheio de ódio. Porque eu só percebo as coisas quando já as perdi. Guts novamente se pergunta. Griffith começa a alucinar, vê ele mesmo em seus momentos de glória, apontando para aquele castelo brilhante. Ele vê ele mesmo, quando criança, correndo por aquelas ruelas, lhe chamando para ir junto. A carruagem então dispara. Guts estava confuso, se perguntando como Griffith conseguiu fazer isso. Então ele sobe em outra carroça para segui-lo. Griffith estava usando o chicote como a boca. O que ele estava seguindo era ele mesmo, que corria em um branco vazio. A roda da carroça se colide com o então Griffith é jogado para longe. Caraca! Enquanto flutuava, ele parecia ter um sonho. Ele estava sentado em uma sala escura. Casca, como se fosse sua esposa, abre a janela para entrar luz e ar fresco. Entrando pela porta, uma criança brincando com um cachorrinho. O nome da criança era Guts, o do cachorro, Pim Pim. Casca dava a Griffith uma colher de sopa. E em meio a ela, Behelity. Griffith acorda e cai em um raso lago. Seu braço quebrou, como se fosse um braço de um boneco frágil. Ele começa a rir, ofegante e desesperado. Ele olha para trás e percebe um pedaço de tronco pontiagudo preso no chão. Ele se arrasta até lá e tenta furar a própria garganta, mas ele não tinha força nem para isso. O máximo que ele consegue é cortar a lateral de seu pescoço. Sua mão cai na água. Ele chora. Ele não suporta mais. Ele quer que isso acabe logo. Algumas moscas voavam próximo a Griffith. Ele começa a segui-las com seu olhar, até que nota algo no chão. Seu colar. O Behelity. Ele estica sua mão para pegá-lo. As nuvens mudavam. A direção dos ventos estava estranha. Enquanto isso, Guts e mais atrás todo o resto do bando iam na direção de Griffith. E de repente, algo acontecia no céu. O eclipse. A lua estava cobrindo o sol. O sangue que saía da ferida do pescoço de Griffith escorria pelo seu braço e chegava até o Behelity. Guts se aproximava e percebia que no exato momento em que o eclipse havia se completado, um exército de monstros surgia lá atrás. Caralho. Guts saía da carroça e corria na direção de seu amigo, que suplicava em sua mente: não chegue perto, não chegue perto. Se você me tocar, se você segurar meu ombro, eu nunca mais, eu nunca mais te perdoarei. Guts chega, toca nos ombros de Griffith, e nesse instante, os olhos do Behelity abrem e choram lágrimas de sangue. Ele começa a gritar. Ao seu redor, um grande impacto, e de repente, o céu, o solo, rostos enormes, infinitas cabeças. Algo inexplicável aconteceu. O chão e as nuvens se tornaram rostos gigantescos. Caralho. O inferno começou. Ó. Caralho. Várias carroças passavam por aquela estrada. Rickert havia recebido carona. Ele logo é avisado que chegou na fronteira. Caraca. Ele sai da carroça, agradece e antes de ir embora, ele recebe um saquinho com remédio. Rickert novamente agradece e se vai.
de dentro da carroça, alguém via o garoto. Esse alguém comenta que o garoto parecia ter visto um fantasma quando lhe viu. Uma velha que também estava ali diz que vai ver o futuro do garoto em sua bola de cristal. Ela então se assusta. Muitas estrelas se reúnem aonde quer que ele vá. O poder incomensurável de uma estrela maligna dentro do coração da grande estrela branca, como se estivesse rodopiando. Um presságio maligno. A pessoa misteriosa então diz que é melhor impedir que Rickert vá, já que algo ruim vai acontecer. A velha diz que interferir no destino vai contra seus princípios. Logo, o céu se escurece. O pequeno misterioso vai para o lado de fora. Rickert continuava caminhando, rumo ao local do encontro. É um eclipse solar. É um mau agouro. Sinto uma premonição terrível. Será que tem algo de errado com o pessoal? O pequeno pousava na cabeça do capitão, que ficava furioso. Ei, eu já te disse pra não ficar em cima da cabeça dos outros, Puck. Era Puck, o pequeno elfo. De volta naquela dimensão bizarra, estavam todos assustados e confusos. Corcus estava desesperado, achando que morreu. Casca o manda se calar e dá as ordens, mandando todos ficarem juntos. Ela diz pra Guts colocar Griffith em um cavalo. Ele acata a ordem, levanta o corpo de Griffith e logo percebe o Erelid. Por que ele está com essa coisa estranha na mão? Eu tenho certeza que ele não estava segurando isso quando o salvamos. E o que diabos são essas lágrimas de sangue? O formato dessa coisa também mudou. É verdade. Naquele momento, o mundo mudou. Será que foi culpa dessa coisa? Guts olha para Griffith e percebe que ele também estava chorando sangue. Todo o bando logo percebe. Centenas de criaturas bizarras mais à frente. Caraca. Chegou a hora do festival eterno. É a hora do festival que chega a 416 anos. O eclipse. Eclipse. Venha. Deixa nossos 4 reis do sobrenatural. Deixa 4 anjos da guarda. Uma mulher, deitada no meio daquele rio de rostos, começa a levantar. Ela é gigantesca e possui enormes asas. De repente, sua forma gigante se desfaz, o que deixa os demais sem confiar nos seus próprios olhos. Eu tinha certeza que aquilo era uma gigante, eles disseram. Um dos rostos começa a cair como se fosse uma geleia. Ele logo toma a forma do mão de Deus dos tentáculos e óculos costurados. Vindo do chão, aquele de cabeça inchada e mãos coladas surgia. E mais acima, vindo das sombras, o demônio do cérebro exposto e olhos costurados. Os 4 membros da mão de Deus estão reunidos. Guts se pergunta o que eles são. Se são deuses, se são demônios. As criaturas ao redor começam a louvar os 4 anjos infernais. Void começa a dizer: Essa é a hora de louvar. É a hora de celebrar. Sejam todos bem-vindos a essa hora e lugar. Ó vós, cordeiros criados por Deus, deleitem-se durante sua participação no festival sagrado. Void aponta para Griffith. Honorável criança escolhida pela lei da casualidade, o Falcão. Griffith fica sem entender nada, assim como os demais. Você fora o escolhido. Essa hora e lugar também foram escolhidos. Só pra você. Nós somos parentes. Os reis abençoados pelos quais eles rogam. Griffith começa a lembrar daquilo que ele achou ser uma alucinação quando estava preso e viu, através do buraco deixado pelo tijolo, um mundo infinito. Guts se enfurece, saca uma faca e diz aos demônios pra não falarem besteira, pois Griffith não é um demônio. A mulher de asas dá risadas e diz que Guts dará um sacrifício precioso para que o Falcão se torne um rei demônio. Rei demônio? Ela disse sacrifício? Questiona Guts. É dito que no momento em que o Berrelet Escarlate caiu nas mãos de Griffith, ele foi qualificado para se tornar um rei demônio.
É dito que foi Griffith quem invocou todos esses demônios usando o Behelit. É dito que esse não é um Behelit comum, mas sim um que somente os anjos da guarda que formam a mão de Deus podem ter. O Behelit Escarlate, o ovo do Imperador. E também é dito que todos os humanos presentes serão sacrificados para que Griffith se torne um dos anjos. As centenas de monstros que o cercavam começam a se modificar, ficam ainda mais horríveis e monstruosos. O desespero tomava conta de todos ali. Esses monstros vão mudar o Griffith e querem nossa vida em troca disso. A Anja da Morte diz que não é bem assim, que esse foi o desejo de Griffith. Foi ele quem ofereceu todo o bando como sacrifício. Ele arregalava seu olhar, desesperado, como se dissesse: não, eu não fiz isso. Tudo gira em torno das marés da casualidade. Tudo já foi decidido. Suas vidas foram guiadas para que chegassem a esse lugar, para que pudessem iniciar a cerimônia do futuro, Senhor. Diz Void. Aquele cuja boca parecia humanos abria as mãos e dizia para a honorável criança subir no altar. O chão feito de cabeças começa a tremer. De repente elas sobem, formando uma espécie de montanha. Os falcões caem, com exceção de Griffith, que teve seu braço agarrado pela boca de um dos rostos desesperados. Guts também não foi jogado. Ele segurou na frágil mão de Griffith, mas ao ver que isso poderia fazê-lo perder seu braço, soltou. Guts então fincou sua faca na montanha de rostos enquanto caía, até que conseguiu se segurar. E ao olhar para o alto, ele percebia que esses rostos haviam formado uma mão gigantesca. Uau! Griffith foi colocado na palma dessa mão. Será que isso foi... Me lembrou brevemente a Katsuki lá nos dedos, né? Daquele monstro lá, enfim. Ele se questionava em sua mente. Não é uma ilusão. Na verdade, é tudo o que você almejava. Aquele que vai perseguir aquele castelo no céu e que continuará a empilhar corpos. Esse é você. Em cima dos milhares dos corpos de seus companheiros. Construa seu castelo em cima dos corpos dos aliados, dos corpos dos inimigos, dos corpos dos indigentes. Pise em cima deles, pelo bem do seu único desejo. Se aquele castelo for a coisa mais cintilante diante de seus olhos, continue a construir usando tudo que te resta. Basta dizer, eu sacrifico. E então tu receberás as asas de um falcão negro, para que tu possas ser levado até o céu. Guts, que escalava aquele braço imenso, finalmente chegou ao topo. Chegou até Griffith. O homem quebrado olha para trás. Olha para Guts. Sim. Dentre milhares de aliados e dezenas de milhares de inimigos, só você. Só você. Só você fez com que eu esquecesse meu sonho. Eu sacrifico. A mão se fecha. Aquele olhar triste é a última coisa que Guts vê antes que Griffith seja completamente envolvido por aqueles espíritos. Os laços que unem as leis da casualidade foram atados. Diz Void, criando a marca do sacrifício. Vários fios de luz se espalham e acertam cada um do bando. Atinge o peito de Grazi, a testa de Corvus, o braço de Bem-Bem, a mão de Jojo, o pescoço de Guts. Agora que estão todos marcados, o banquete é autorizado e o exército dos demônios avança. Um massacre, uma carnificina, um banquete lunático de seres de outro mundo. Eles estão devorando todo mundo. Caraca, que bizarro, maluco. Casca estava embasbacada. Ela não conseguia se mover. Mudar? Agora seus corpos foram marcados com a cicatriz do sacrifício.
Essa cicatriz irá acompanhá-los por toda a sua existência. A oferenda maligna, até a sua última gota de sangue. E até durante a angústia de sua morte, alimente a nova criança da escuridão. O corpo de Griffith derretia dentro daquela mão, enquanto Guts tentava desesperadamente salvá-lo. Ele logo percebe a carnificina que acontecia ao redor e partia furioso para o ataque. Enquanto isso, lá fora, Gert continuava sua caminhada, até que se depara com um tornado negro gigantesco. Aquilo era, na verdade, a porta para outra dimensão, onde o festival de sangue acontecia. Ao olhar mais abaixo, Gert percebe duas criaturas se enfrentando. Se tratava do Cavaleiro Caveira e de Nosferatu Zod. Eu sabia que iria aparecer. Você tem se oposto a mim por milhares de anos. Não achei que fosse perder essa chance. Tu tens recebido ordens do Guardião do Portal, seu monstro vivo? Nunca! Seus sermões infantis jamais irão me atingir. Eu apenas procuro pelos que são fortes. Você deveria saber disso, meu velho rival. Eu já disse que irei acabar com o Void. Esse é meu destino. Será que ele está aqui? Zod avançava contra o Cavaleiro. Caraca. Enquanto isso, Casca se mantinha estática diante do Festival de Morte. O monstro tenta atacá-la, mas Pippin a salva, acertando a cabeça da criatura. Ele grita pra ela fugir. Ela se nega. Ela jamais abandonaria um companheiro. Mas Jujou, vindo a cavalo, aparece e a pega. Ela pergunta o que ele estava fazendo. Não adianta! Você deve sobreviver, ele diz. Nosso general agora é você. Continue vivendo. O general tem que viver até o fim. Casca chorava enquanto via aquela carnificina. Caraca, imagina esse desespero, cara. Que narrativa, maluco. Que narrativa. E se afastava de sua visão. Corpus corria desesperadamente. Ele começa a rir, pois estava convencido de que isso não passava de um sonho ruim. Logo, logo seus olhos iriam se abrir e ele ficaria bem. De repente, ele percebe uma mulher, sem roupas, se mostrando pra ele, o seduzindo, o chamando. Ele a agarra e ela se converte em uma criatura horrível. Que merda. Enquanto isso, Jujou e Casca fugiam a cavalo. Monstros os perseguiam. Jujou saca sua espada e troca um ataque com um deles. O monstro tem sua garganta partida e Jujou tem seu braço direito rasgado. O segundo monstro surgia. Jujou lança uma faca e derruba a criatura. Mais um surge, vindo da direita. Jujou tenta se defender com seu braço direito, mas a criatura coloca esse braço entre seus dentes. Casca pega uma das facas de Jujou e enfia na cara da criatura, a fazendo soltar o braço. Casca chorava, dizia que era inútil fugir, que eles estão vindo de todos os lados, que se ficassem pra lutar, ao menos poderiam morrer todos juntos. Cala a boca! Você vai morder sua língua. Minhas pernas estão bem. Até o fim, continue pensando. Minhas pernas estão bem. Minhas pernas estão bem. Lute até a morte. Não é isso o que ele diria. Um monstro deitado no chão mordia as patas do cavalo, fazendo os dois caírem. Uma criatura bizarra de duas antenas vai até eles. Ele ataca com uma de suas antenas. Jujou fica na frente de Casca para protegê-la e tem seu peito perfurado. Ele é chicoteado repetidas vezes, até que mais uma vez é perfurado pelas antenas. Mas ele não se dá por vencido. Ele dispara uma faca, acertando o olho do monstro. Casca pula na direção da espada que estava largada no chão, a pega e rasga a barriga do monstro, o fazendo cair. Ela vai ajudar Jujou, que a mandava ir embora. Casca fica furiosa e pergunta como ele pode dizer uma coisa dessas. Ela o coloca sob seu ombro e o ajuda a se manter de pé. Jujou então diz: não diga a ninguém, mas eu fiz o que queria fazer. Mas não consigo falar o que queria dizer pra você. Eu tenho algo a dizer, mas eu fiquei feliz em ver você chorar. Será que essas serão as minhas últimas palavras? E você só me viu como uma pessoa útil.
Jujokai. Pra sempre. Caraca. Muitos monstros vinham através da escuridão. Caralho, olha isso, cara. Casca estava cercada. Caraca, o design é muito maneiro. Furiosa, e dispara uma investida com uma espada. Mas um dos malditos cessa o ataque com dentes e destrói a espada. Ela está cercada, indefesa. Não há nada que ela possa fazer. Caraca. É um sacrifício, uma oferenda. É uma mulher justa. Sacrifício. Vamos devorá-la. Vamos lá. Daquela vez. Igual daquela vez. Casca chamava por Guts em sua mente, sem parar. Porra. Ele prometeu que iria protegê-la. Fiquei nervoso. Ele prometeu que iria protegê-la. Ele não pode deixar que isso aconteça, não. Ele não pode deixar. Não pode deixar. Tanto fugiu Caraca. dos piores crimes. Vários demônios. Não, os demônios. Maluco, que foda, mano. Caraca. Cadê? Um monstro com presas que pareciam brocas ataca Guts, que desvia, agarra uma das presas, a quebra, a cata e a usa de arma. Ele começa a perfurar vários monstros que revidavam, o sucavam até sua camisa se rasgar por completo. Ele é jogado pra longe, mas levanta e esmaga mais uma das malditas criaturas. Enquanto isso, o corpo de Griffith estava sofrendo uma metamorfose. Ele parecia derreter. Caralho. Guts o percebia. Olhava para trás com um olhar pesado. Nesse momento, várias criaturas o cercavam e tentavam devorá-lo, mas o homem não para de lutar. Caraca, que loucura, cara. É o instinto, sei lá, Estou me selvagem. afogando. A luz está sumindo. O que é isso? Onde estou? Onde está meu corpo? Estou me afogando. Afundando. O que é isso? Todos estão mortos. Mas eu não. Eu quero morrer. Nunca mais pensar. Nunca mais sentir. Estou me afundando. O que é isso? Estou voando rumo a você. Lágrimas de cristal brotando. Enquanto eu tentava evitar uma batalha com minha dor, eu me tornei frio. O que Caraca. é isso? Behenite. Parece um spray. Pensamentos voando, gotejando, antes de chegarem ao mar. Reunidos nesse mundo estranho, para se tornarem deuses. Griffith parecia estar em um mundo astral. Um amontoado de carne gigantesco o recebe. Seja bem-vindo, humano. Griffith pergunta: você é Deus? Eu sou a ideia, o desejado Deus, a ideia do mar. O que está vendo é parte de mim, meu núcleo. Olhe em volta. Griffith o faz e percebe que ao redor do núcleo havia algo que parecia um ciclone. O que é isso? Griffith perguntou. Um oceano de sentimentos. Todos os humanos, no fundo de suas almas, possuem uma consciência comum.
que transcende individualmente sua consciência coletiva como espécimes. Seu lado negro é este oceano ondulado. Eu nasci dessas ondas, como o ego desse mundo. Eu sou esse mundo, a escuridão que habita o coração de cada ser humano. A ideia do mal. Isso é Deus. Deus. Então isso significa que foi o homem quem criou Deus? Significa que foram seres humanos que desejaram isso? Essa coisa aterrorizante? Isso parece com... Inferno. Alguns chamam-nos. Isso é apenas a superfície das inúmeras camadas de toda a consciência. Mas você sabe que esse lugar é terrivelmente humano. Violência e solidão. Esse lugar está cheio de todo tipo de sentimento negativo. Caraca. É o verdadeiro desejo que define a natureza humana. Então, Deus mesmo não existe. Então, é um mundo criado a partir dos sentimentos maldosos das pessoas. Pelo que eu entendi, né? E acabou criando esse Deus, que é um demônio, pelo jeito. Sim, é verdade. Isso está em mim. Posso sentir. Mas por quê? Por que você nasceu? Por que o homem deu a luz para esse desejo chamado Deus? Humanos. Razões desejadas. Razões para a dor. Razões para a tristeza. Razões para a vida. Razões para a morte. Porque suas vidas foram preenchidas com sofrimento. Porque suas mortes foram absurdas. Eles queriam razões para o destino que não tinha transcendido seu conhecimento. E eu os produzi. Eu controlo o destino. Pois essa é a função de minha existência. Obedecendo à vontade da essência do ser humano, eu manipulo o destino de cada pessoa. Então, você é aquele que controla meu destino? Foi você quem arranjou tudo para que eu chegasse até aqui? Foi definido que você estaria aqui em um passado distante, influenciando as camadas mais baixas da consciência humana e cruzando sangue com sangue. Eu criei a linhagem que daria luz para o homem que você é. Para pavimentar o caminho do seu nascimento, eu manipulei a história. Criei um contexto apropriado para você. Todos os confrontos que você teve até então eram parte do destino que eu ia até aqui. O meu destino. Deus, o que quer de mim? Ser como sua vontade manda. Eu habito no fundo do seu coração. Sou parte de você. Você é uma parte da consciência da sua espécie. Uma parte de mim. O seu desejo é o meu desejo também. Suas ações podem se mostrar oportunas para a sua espécie como um todo. Podem trazer a salvação ou a dor para o homem. Faça como quiser. Ó escolhido. Se é assim, eu quero asas. As milhões de almas e sentimentos que formavam aquele lugar envolvem o corpo de Griffith. Leve com você o poder dos sentimentos que preenchem esse mundo inferno. E mude esse campo físico que é teu mundo para uma forma que seja apropriada para a sua tarefa. Caraca, que loucura, mano. Mas muito foda, muito maneiro. Guts continuava a lutar ferozmente e acabava sendo jogado pra fora daquela grande mão. Ele finca aquela presa que usara de arma no braço e costas. Mas não adianta. Ele não consegue se segurar, então começa a rolar até que cai no chão em uma poça de sangue. Ele levanta, olha ao redor e se depara com morte. Nada além de morte. Restos dos corpos dos seus companheiros. Ele grita de desespero, um grito sufocante. Não tem ninguém aqui, mais alguém vivo. Alguém. Jujou, Pem-Pem, Corcus. Onde está a tropa de assalto?
Capitão, disse alguém vivo. Era Gastão. Seu braço estava amputado e seu corpo todo ferido. Ele logo se ajoelha diante de Guts, que lhe pergunta como estão os outros. Mas Gastão não sabe. Todos sucumbiram tentando fugir desse pesadelo. Ele pergunta a Guts o que está acontecendo e que lugar é esse. De repente, sua cabeça se incha e explode. Caraca. De dentro dela sai uma criatura horrível que parecia um polvo, que logo se afasta para longe. Mas atrás, Pen aparece. Guts vai até ele, mas algo estava errado. As costas de Pen estavam abertas, seus ossos e carnes estavam expostas, e ele estava sendo segurado por 2 tentáculos, os 2 tentáculos do Conde. Pen é partido ao meio pela criatura, e logo avança em Guts. O espadachim se esquiva e acaba caindo novamente no chão. Ele estava cercado. Caraca. Não havia pra onde fugir. Cara, Guts está coberto de moral, as criaturas são bizarras pra caramba. Muito maneiro. ira. Ele grita, ordenando que todos esses monstros voltem para o inferno. Mas de repente, uma criatura trazia alguém. Trazia Casca. Ela estava nua, ferida, desacordada. Guts enlouquece. Ele corria na direção de Casca, utilizando a espada de Gastão para rasgar qualquer um que tentasse o impedir. Mas eram muitos. Eles golpeiam Guts, rasgam seu corpo, mas nem assim ele para. Ele continua avançando, gritando, rugindo. A loucura tomou conta mas seu dele. braço esquerdo é preso nas presas de um dos monstros, enquanto Casca continuava sendo violada pelos desgraçados. Bem na sua frente. O olhar dela era vazio, como se já nem entendesse o que acontecia. Parecia estar anestesiada, em estado de transe. Afundou na loucura. Afundou na demência. De repente, todos os monstros param e olham na direção da grande mão. A mão se abre, revelando o diabo. Ele nasceu, o 5º rei abençoado. Se tornou um novo rei demônio. Foi, Islã, Ubek, Homo. Se unirá a nós, agora, com o nome de demônio, um novo membro. Aquele que possui as asas da escuridão. Fendor. Guts olha. Caraca. Fendor levanta. Ele abre suas asas e voa até Guts. Ele aprecia com um olhar vingativo. Guts chama pelo nome de Griffith, e a resposta de Fendor é um olhar ainda mais carregado de ódio. Ele abre o braço e Casca é levada na sua direção. Ele começa a passar a mão no corpo dela, mas seu olhar, aquele maldito olhar, mirava apenas Guts. Caraca. Enquanto Fendor mexia nas partes de Casca com suas enormes mãos diabólicas, Guts tentava avançar. Ele puxa seu braço, tentando retirá-lo das presas daquele demônio, e chorava. Fendor aproxima seu rosto do rosto de Casca e a beija na boca. Guts tenta furar o monstro que o segurava, mas no processo, a espada se quebra
Então ele usa o que restou da arma e tenta arrancar seu próprio braço. Ele ataca, até que finalmente consegue arrancar seu braço. Ele avança enquanto grita pelo nome de Griffith, mas vários monstros pulam em sua direção e o jogam no chão, seguram sua cabeça. Então ele não pode fazer nada além de assistir sua mulher ter o corpo profanado pelo diabo. Guts tenta ver sua cabeça, mas não consegue. Islan achava aquilo lindo. Amor, ódio, agonia, prazer, vida e morte. Estava tudo ali. Aquilo era humano. Aquilo era demoníaco. Casca diz pra Guts não olhar. Ele continuava empurrando seu corpo. A garra do monstro que segurava sua cabeça se aproxima de seu olho. O olho direito de Guts é capturado pela garra do monstro que o segurava. Caraca. Depois, Casca é largada no chão, como se fosse um saco de lixo, suja, com esperma de vento. Caraca. No alto, acima da grande mão, aquela realidade parecia se rachar. O Cavaleiro Caveira havia surgido. Seu alvo era a Void. Ele ataca com sua espada, mas uma espécie de portal acima do cérebro exposto do monstro surge. A espada entra e o ataque se volta contra o Cavaleiro, que se defende com seu escudo. De imediato, o Cavaleiro se retira, descendo pela grande mão. Os monstros de baixo tentavam atacá-lo, mas são facilmente eliminados. Ele passa por vento, que estica sua mão na sua direção e a fecha. O Cavaleiro desviou do ataque, que acabou acertando outro demônio por ali. Caraca. Um ataque de pressão, que simplesmente esmagou a criatura como se a mesma fosse um pedaço de papel. O demônio fica fascinado com seu próprio poder. Enquanto ele enamorava a si mesmo, o Cavaleiro pegou os corpos de Guts e Casca e fugiu pelo mesmo buraco que usou para entrar. Kubrick diz que isso foi interessante, que na fusão do tempo, o inesperado pode acontecer, mas que isso é muito raro. Islan retruca que é impossível prever tudo, afinal, eles não são Deus. Ela continua dizendo que esse é um dos caminhos que o destino preparou e que o pulo de um peixe não pode mudar o fluxo da correnteza. Ela completa: esse fluxo está se movendo. O quinto anjo nasceu. Então o tempo da escuridão irá chegar. O mal reinará sobre o bem. A ilusão reinará sobre a realidade. O ódio reinará sobre o amor. O medo reinará sobre a esperança. Os mortos reinarão sobre os vivos. Toda a escuridão reinará sobre a luz. Assim como a sombra da lua cobriu a luz do sol. No futuro, as pessoas chamarão essa época de a Era da Escuridão. Caraca. Fora do portal, Zod recolocava seu braço. Rickert estava admirado. Ele viu toda a luta entre Zod e o Caveira. Ele não consegue acreditar que ainda exista uma pessoa mais forte que a besta de chifres. De repente, o Cavaleiro retorna e aterrissa bem próximo a Rickert, que pensava estar bem escondido. O garoto se assusta ao ver o estado de Guts e Casca. O esqueleto vivo percebe que Rickert trazia um saco com pó élfico. Então leva os dois feridos até o garoto e os entrega. Parece que ainda não chegou a hora desses dois. Se apresse e cuide das feridas deles. Rickert então começa, mas Zod se aproxima e ele fica assustado. O Cavaleiro diz para o garoto não se incomodar. Espero que você não esteja pensando que essa luta terminou. Eu sei que não terminou, mas que tal me dar um tempo? Seu idiota. Zod então olha para Guts. Ele sobreviveu ao eclipse? Ele começa a rir, enquanto diz que isso foi interessante. Tudo bem. Vamos parar por aqui. Em honra à incrível sorte desse homem. Não. Na verdade é má sorte. Não se esqueça que nós ainda não terminamos. É melhor você se apressar.
A menos que o portal desapareça, todos eles irão sair de lá. O remédio de Riquert parou a hemorragia dos feridos. Caveira os coloca em seu cavalo. Riquert lhe pergunta sobre os demais do bando. Ele responde que não sobrou ninguém. Em seguida, pega o garoto e o leva para o céu. Enquanto isso, Zod refletia. Ele sobreviveu ao eclipse. Interessante. Quero ver como você, um mero humano, irá sobreviver no árido campo dos mortos ao espadachim arcano. Meu irmão. Guts acordou. Ele estava em uma caverna, deitado em uma cama. Uma garota aparece e acaba escorregando. Era a filha de Godo. Erika, não corra! Está tudo escorregadio, dizia Riquert, que ficava feliz ao perceber que Guts havia acordado. Já haviam se passado 4 dias. Guts está escondido nos fundos da casa de Godo, a sua caverna. Riquert já conhecia Godo e Erika, mas não sabia que Guts também os conhecia. Aquele cavaleiro estranho nos trouxe até aqui. Cavaleiro. Estão acontecendo umas coisas estranhas. Eu não sei o que houve. O que aconteceu dentro daquele tornado? O resgate do Griffith. Essas suas feridas. O que aconteceu com os outros? Guts arregala seu olhar e levanta de uma vez. Ele puxa Riquert pela camisa. Ele pergunta onde está Casca. Erika então aponta para o lado e diz que ela está bem ali. Casca estava se lavando com a água que descia pelas paredes da caverna. Guts vai Poxa vida. em sua direção. Ela se vira. Ele estica sua mão, toca seu ombro. Então ela grita. Guts está confuso. Ela parecia estar com medo. Ele novamente se aproxima. Casca, o quê? O que está? Tá tudo bem, já passou. Ele novamente a toca. Ela novamente grita. Riquert diz que ela não entende. Guts insiste. A fala para parar de brincadeira. Segura seu braço novamente. Ela o morde e corre até Erika e a abraça. Ela não entende. Ela não se lembra de mim, nem de você. Ela só confia na Erika. Guts estica seu braço, mas logo o remove, enquanto treme. Ele caminha até a entrada da caverna. Soca a parede. Sangue escorre do buraco deixado por seu olho direito. Riquert dizia para Guts não ir para fora, para não fazer nenhuma tolice. Mas ele não escuta e corre, desesperado, sem rumo, enquanto chora e sangra. A cada gota de suor, a cada forte batida em seu coração, o desespero aumentava. Para onde ele ia? O que procurava? Jujou? Ele não estava lá. Corpos. Ele não estava lá. Pippin. Ele também não estava lá. Gaston. A tropa de assalto. Eles não existem mais. Para onde aquele homem vai? O que ele procura? Eles se foram. Não importa o quanto corra. Não importa o quanto procure. Eles se foram.
A marca começa a sangrar. Ele ouve um barulho estranho. Um barulho que o cerca. Espíritos. Monstros. O Cavaleiro Caveira surge. Está se sentindo melhor? De hoje em diante, esse será o nosso mundo. Agora você vive nos portões do inferno, na fronteira entre os dois mundos. Eu já vi esse cara antes. É aquele cavaleiro que eu vi há muito tempo atrás. Os espíritos infernais avançam na direção de Guts. O cavaleiro lança sua espada para o homem. Ela era cheia de espinhos. Caraca. Mas mesmo assim, o homem a segura e enfrenta os demônios. Todos os fantasmas do mundo se reúnem aqui. Eles são as almas perdidas dos mortos. Eles se pregam a vida mesmo depois de mortos. O seu calor é algo raro para eles. Eles se reúnem ao seu redor, desejando a sua carne e seu sangue quente. Você é especial para eles, porque você tem a marca do sacrifício. Você está condenado. No mundo espiritual, você já está morto. Os espíritos voltam a atacar. Eles tentam entrar no corpo de Guts, Caraca. que os expulsa. Seu espírito é forte. Não serás derrotado por um ataque fraco. Preste atenção, homem marcado. As pessoas que possuem a marca são como tochas meio à escuridão. A sua existência por si só atrai esses demônios. Embora sejam fracos, eles vêm em grandes números. Vejo que você já está tonto, mas isso é normal. Tudo aqui é real. Todo o perigo neste lugar. O seu corpo é como um paraíso para eles, mas como eu estou perto de você, eles irão se afastar. Por quê? Por que isso está acontecendo? Esse é o destino de todos aqueles que possuem a marca do sacrifício. Agora que você sobreviveu, terá que morar nesse inferno. Sua carne, seu sangue, tudo. Até a última gota está condenada a um destino de morte. Você foi oferecido como sacrifício. O seu destino era a morte, mas mesmo assim, você sobreviveu. Destino. 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 Eu quero que essa porcaria do destino vá pro inferno! Já tô cansado desse negócio de destino. O seu discurso já tá me enchendo. Se quiserem me pegar, pode vir, mas não sem uma luta. Destino? Sacrifício? Então meu destino é só apodrecer lentamente no inferno? De jeito nenhum! Eu não vou aceitar isso de cabeça baixa. No fim, o vencedor é o que continuar de pé. É isso mesmo, seus demônios horrorosos! Voltem para o inferno e levem seus amigos com vocês! Dá pra entender porque que ele tava assim no início da história. Eu juro que vou matar cada um de vocês. Isso é uma guerra! E se alguém ousar interferir, homem ou demônio, vai morrer. Essa guerra é principalmente contra ele. O cavaleiro, ao ver a tamanha força de espírito de Guts, diz que ele é mesmo a luz que brilha na escuridão. Será que então ele é o salvador do mundo? Meio que ele nasceu da morte, né? Como se fosse uma alusão da... Que seria a morte não é o fim, né? Ele nasceu de um cadáver e tal. E que finalmente o encontrou. Guts não entende o que ele quer dizer, mas logo lembra de Casca. Se os espíritos estão o perseguindo, ela também deve estar sendo caçada. Guts pede o cavalo do Caveira emprestado, mas ele o puxa pelo braço para lhe dar uma carona, dizendo que essa já é a segunda vez. O cavalo então dispara. Eles começam a cavalgar entre as árvores, o que deixa Guts intrigado, mas ele logo muda de assunto. Você disse que era minha segunda vez no seu cavalo. Quando foi a primeira? Fui eu quem te tirou daquela estranha terra do mal. O quê? Você devia me agradecer. Você estava no limite da realidade. Como você sabia para onde me levar? Eu não sabia. Eu só te levei para um lugar seguro. Em tempos antigos, grupos de gnomos viviam naquela montanha. Eles se foram há muito tempo, mas a terra ainda guarda os espíritos deles. Por isso, é um lugar seguro.
Caraca, é maneiro porque o mundo, o universo de Berserker, né? Por mais que ele tenha toda essa coisa grotesca, toda essa brutalidade, existiu um momento na existência desse mundo, um momento mágico, né? Gnomos, fadas, elfos. Bem maneiro, cara. Eles venderam essa montanha para pessoas que estavam fugindo da escuridão. O fato de que você tinha amigos lá foi mera coincidência. Talvez você tenha o poder de mudar o destino. Eu também me encontrei com seu amigo que tem o pó élfico. Rickert. Pó élfico? Um remédio poderoso. Humanos não podem achar isso facilmente. Mas de vez em quando, elfos deixam cair um pouco. Às vezes eles se deixam serem vistos por humanos. Talvez você veja algum um dia desses. Será que será que eles estão falando elfo ou no lugar de fada? Mas você não deve se Se bem que dizem que elfo é uma espécie de fada também, né? Então... preocupar com isso. Afinal, você não acredita em destino. Mas, se aquela região foi vendida para pessoas fugindo da escuridão, então por que a casca? Talvez ela tenha enlouquecido. Se houvessem espíritos malignos na região, eles se uniriam próximos a ela. E ela não é como você. Espera, calma aí. Você quer dizer que enquanto eu estava dormindo, a casca estava... Guts não completa, pois eles haviam chegado até Casca. Ela estava em um penhasco, cercada de espíritos. Caraca. Mas por algum motivo, eles não a atacavam. Guts vai até ela. Ela cai no chão, começa a sentir muitas dores. Guts pergunta qual foi o problema. Ela só agonizava. Ela chora de dor. Sangue cai. E depois, ela dá a luz. Caralho. Ah, cacete, cara. A uma criatura. Um feto. É o tal feto que ele fica vendo, né? Um feto amaldiçoado. Guts tenta esmagá-lo, mas Casca o protege. Hã? O cavaleiro diz que ela estava com esse filho no seu corpo há meses. Essa coisa. Meses? Puta que... Caralho, mano. Era do Guts. Caraca, cara. É o filho de Guts. O filho que fora corrompido pela semente do mal. Corrompido pela semente de vento. Ele estava crescendo. Casca o coloca em seus braços. Caralho. Guts o toma. Casca se desespera. Morde Guts na tentativa de recuperar seu filho. O sol começa a nascer. Os espíritos se vão. E isso inclui o feto. Todos os espíritos do mal somem com a luz. Com certeza ele reaparecerá para você no futuro. Os filhos sempre retornam aos seus pais. Embora seja maligno, essa coisa é igual a qualquer criança. O cavaleiro se despede e vai embora. Nós com certeza nos encontraremos novamente. Nós, que estamos ambos na fronteira. A maioria das pessoas que você encontrar tentarão acabar com você por causa da marca. Isso o fará sentir o poder do mal. Mas o seu coração é bom. O seu caminho é escuro. Mas você não irá se submeter às trevas. Até a próxima, andarilho. Caraca, o bebê era do Guts, cara. Que filho da puta esse Griffith, mano. Fora daquela região, uma carroça passava por ali e acerta de raspão um homem estranho. O condutor tenta oferecer ajuda, mas aquele estranho sequer lhe dá ouvido. Como se fosse um cachorro, ele rastejava pelo chão e eu cheirava. Ele estava farejando alguma coisa. Eu vou parar por aqui. Maluco! Que ódio do Griffith, cara. Caraca, vai tomar banho, cara. Vai tomar banho, que isso? Que isso?
Na moral. Caraca, cara. Não, é espetacular a história. A história é espetacular. O que o rapaz fez no vídeo também. Sensacional. Não fica atrás. Caramba. Eu tô de boca aberta. Tô de boca aberta. Sinceramente, cara. Nossa, caralho, muito maneiro, cara. E olha que eu assisti o anime de 99, dos anos 90, né? Acho que é 99. Eu assisti. E sinceramente, 99 nada, acho que é antes, 94, 95, sei lá. Sei que, assim, muito legal, cara, essa narrativa aí, irmão. Parabéns, cara. Parabéns, de verdade mesmo. Até onde eu tô vendo aqui, gostei demais, me surpreendi muito. E se você também já conhece um pouco aí de Berserk, sabe de algumas coisas, coloca aqui nos comentários. Só não vai me dar spoiler, beleza? Só não vai me dar spoiler porque eu tô conhecendo esse mundo aqui agora através desse canal aqui, beleza? Mas, cara, sensacional pra caramba, cara. Sensacional demais. O canal, como é que é o nome do canal? Subsolo Geek 2.0, porra, mandou ver, cara. Mandou ver. Parabéns, irmão. Parabéns, parabéns de verdade, cara. Bom, você curte aí o universo de Berserk, ou você tem algumas informações aí, de repente, de algumas coisas que de repente possa ser que eu não tenha entendido, mas manda aí nos comentários. Vamos fazer esse vídeo aqui, né, esse conteúdo aqui, alcançar mais pessoas, porque eu sei que eu tô me tornando fã de Berserker também, cara. Que história sensacional. Que grotesco são os personagens, os monstros. Sinceramente, interessantíssimo, cara. Interessantíssimo. Gostei muito de estar conhecendo esse universo. E também, muito obrigado, YouTube, porque foi o YouTube que me recomendou o canal aí do rapaz. E, sinceramente, valeu muito a pena. Pelo menos eu gostei bastante. Muito obrigado por vocês terem ficado comigo por aqui até agora. Cara, não tenho outra palavra a não ser fantástico, incrível, sensacional. Gostei muito, de verdade mesmo. E você? Curte Berserk? Manda aqui nos comentários. Valeu, pessoal!